Da educação fazem protesto por reajuste nos salários. Pelo menos 30 escolas ficaram sem aulas nessa terça-feira. Ex-cirurgião Carlos Jorge Cury é condenado a 8 anos de prisão por estelionato e homicídio culposo. IPAAM multa em R$600 mil empresa responsável pelo vazamento de massa asfáltica no Rio Negro. Incêndios voltam a preocupar e vereadores discutem instalação de hidrantes em áreas de risco. E você vai conhecer o grupo de advogadas e procuradoras que tem se destacado na Justiça Desportiva do Amazonas, a única comissão do Brasil formada apenas por mulheres. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. Com os incêndios recentes, voltou a preocupação com os hidrantes que não são renovados desde 2014. Esta semana, começou a tramitar na Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a instalação desses equipamentos em locais de risco. A ideia é procurar amenizar ou até evitar novos danos e assim prevenir acidentes como os que abalaram a cidade nos últimos dias. Dias depois do incêndio, o Sandro ainda contabiliza o prejuízo. A sala mais afetada foi onde ele guardava o material de trabalho. Queimou muita coisa, máquina de cliente, entendeu? Tablet, alguns entenderam, outros não, entendeu? Mas o fogo só não se alastrou mais por dentro da casa porque os moradores quebraram as janelas e refrigeraram a casa com água, entendeu? Para evitar que o botijão estourasse. Ele mora em uma das 2 casas atingidas pelo incêndio no Educandos no último fim de semana. Ainda não se sabe ao certo como o fogo começou. É a segunda vez em 3 meses que o bairro passa por um susto assim. Mas da última vez, o desastre foi bem maior. Mais de 600 famílias ficaram desabrigadas. E essa imagem foi só o que passou na cabeça do Sandro quando ele chegou em casa e viu as chamas. E aqui, se os corpos de bombeiros não chegassem a tempo de conter o fogo, tinha se alastrado aí para baixo, aí, que aqui tudo é madeira, né, para baixo, né, e graças a Deus que foi evitado algo muito maior, né. Além deste acidente, o Corpo de Bombeiros chegou a atender outras 10 ocorrências envolvendo fogo aqui em Manaus entre sexta e segunda-feira. Foram acidentes em carros, casas e comércios. De acordo com especialistas, o fator que mais contribui para que algo assim aconteça é a desatenção com as instalações elétricas. Segundo este bombeiro, alguns incêndios poderiam ter sido evitados com algumas medidas simples. As pessoas não costumam fazer a manutenção das instalações elétricas de suas residências, bem como não atentam para questões de segurança, até mesmo com equipamento elétrico, né? Outras causas que podem contribuir é você fazer ligações múltiplas nas tomadas. Isso aí pode causar uma sobrecarga, um curto-circuito e, com isso, um incêndio. Entre todas as ocorrências, houve uma morte. Para tentar evitar ainda mais fatalidades, tramita na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei que prevê a instalação de hidrantes em pontos estratégicos da capital. Segundo os bombeiros, a corporação fez reparos nesse tipo de equipamento e instalou novos na cidade há quase 5 anos. De acordo com este bombeiro, a proposta do Legislativo é válida, mas precisa ter o suporte técnico para ser colocada em prática. Verificar quem vai fazer a instalação, quem que vai fazer a aquisição dos equipamentos, quem vai fazer manutenção. E é interessante, sim, é pertinente que, o poder público, não só do município, mas também do Estado, tenha essa preocupação com as pessoas. E o IPAAM multou em R$600 mil a empresa responsável pelo vazamento de emulsão asfáltica no Rio Negro no último domingo. Segundo o órgão, deste total, R$550 mil foi por causa da poluição e da degradação ambiental. Já o valor de R$50 mil foi por operar com a licença de operação vencida desde 2015. Por conta disso, a empresa já foi notificada para paralisar as atividades até que se regularize no IPAAM. A empresa responsável pelo vazamento atua desde domingo em procedimentos de remoção, limpeza do material contaminado no local. No total, a área atingida pela massa asfáltica foi de 1.500 metros quadrados.
E a Justiça condenou a 8 anos de prisão o ex-cirurgião Carlos Jorge Cury Mancilha pelos crimes de estelionato e homicídio culposo no caso da paciente Maria Altenísia de Lima Salles. De acordo com o inquérito policial que gerou a denúncia do Ministério Público do Estado, o médico se passou por especialista em cirurgia plástica e, como não tinha capacidade técnica, acabou provocando a morte da vítima. A pena aplicada a Jorge Cury deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Segundo o juiz Jean Carlos Pimentel, da 11ª Vara Criminal, apesar do réu ter uma série de processos em tramitação, ele é considerado primário. Carlos Jorge Cury Mancilha teve o registro cassado pelo Conselho Federal de Medicina em janeiro de 2017. E, com a medida, ele não pode mais exercer a medicina no Brasil. Vamos saber o que foi notícia no norte do país com os repórteres da Record TV. 3 criminosos tentaram assaltar uma agência dos Correios no município de Terra Alta, no interior aqui do Pará, e pararam a cidade. Eles fizeram 10 pessoas reféns. Durante toda a negociação, muito pânico e medo dos moradores. Após 2 horas, eles liberaram os reféns e só se entregaram com colete à prova de balas e a família presente. A agência dos Correios não foi danificada, mas vai ficar temporariamente fechada. A Polícia Civil também já identificou todos os 3. Eram foragidos do sistema penitenciário. De Belém, Priscila Amaral. Candidatos que prestaram a primeira fase do concurso público da Polícia Militar de Roraima estiveram na Assembleia Legislativa do Estado para cobrar verba no orçamento de 2019 pela continuidade do certame. O concurso chegou a ser cancelado pelo governo devido à crise nas contas do Estado, mas após decisão da Justiça foi decidida a suspensão. Roraima chega ao mês de abril sem a aprovação de uma lei orçamentária anual para 2019, que define os gastos e as receitas do Estado. De Boa Vista, Pedro Ribeiro. O número de casos de Zika registrados no Amazonas no primeiro trimestre de 2019 teve uma baixa de 92%. Em comparação ao ano passado, eram 143 casos. Este ano, foram notificados apenas 11. Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, o número de casos de dengue e chikungunya também teve baixa. A atenção fica agora para as cidades de Boa Vista do Ramos, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea, que ainda tem alto índice de infestação do mosquito. De Manaus, Juliana Silva. E os bancos anunciaram que vão oferecer uma nova modalidade de crédito com juros mais baixos nas parcelas. Alguns prometem menos de 1% ao mês, mas especialistas alertam que é preciso tomar cuidado e fazer as contas para avaliar vantagens ou desvantagens para não ficar no vermelho. Milton já tem cartão de crédito há mais de 10 anos, mas nos últimos meses percebeu que a conta foi ficando cada vez maior. E tudo por conta dos juros. A parcela mensal dos encargos acabou superando as compras dele. Agora, ele já considera deixar de ter o cartão. Até um certo tempo foi bom, né, o cartão para mim, né? Mas agora, de certo tempo para cá, ele complicou. A estratégia anunciada pelos bancos para evitar perder clientes que fogem dos altos juros é propor uma taxa menor. Na nova modalidade, alguns clientes podem conseguir uma taxa por compra parcelada de até 0,99% ao mês. Mas este economista alerta que nem todos vão ter essa vantagem. Essa taxa menor, o banco normalmente reserva para os seus clientes especiais, que são aqueles clientes mais antigos, que têm um bom relacionamento e que compram os produtos do banco. O serviço precisa ser contratado na hora da compra, com pagamento nas maquinetas. A nova forma de parcelamento deve começar a valer quando as operadoras de crédito implantarem o sistema, previsto para acontecer dentro de alguns meses. E apesar da taxa ser menor ao mês, os juros deve ser composto, ou seja, no fim do ano, pode ficar mais caro que o esperado. Quanto maior o número de parcelas, claro que no final da compra você vai ter um valor bem superior ao valor original, mesmo com os juros mais baixos do cartão. Essa medida é porque os bancos eles estão sentindo que tem muito usuário fugindo desse juro tão alto. O Milton acredita que se as taxas realmente forem menores, ele deve ficar com o cartão.
mas sempre tendo muito cuidado para não acabar com uma dívida maior que o dinheiro da aposentadoria. Se eu fosse uma compra de R$600, como já tem feito aqui, aí eu parcelo em 3 vezes, né? Aí eu já sei quanto é que vai dar, né? A seguir, o protesto dos profissionais da educação por reajuste nos salários. Pelo menos 30 escolas ficaram sem aulas nessa terça-feira. Daqui a pouco, agora são 7h25, a Crítica na TV volta no instantinho só.